para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A gente, como eu disse, vai começar hoje uma jornada refletindo sobre esse versículo e transformando a nossa vida nessa verdade. Para mim, o viver é Cristo. Paulo está dizendo isso numa situação muito complicada. A gente conhece a carta de Filipenses, já estudamos ela nas quartas-feiras, e a gente sabe que nessa carta Paulo está preso em Roma, aguardando o seu julgamento, talvez uma iminente condenação. Ele está ali numa situação complicada, desassistido, abandonado por muitos, passando necessidades nessa cadeia em Roma. Então a igreja de Filipenses, ela envia para Paulo donativos, oferta, ele faz um levantamento, uma oferta e envia donativos para Paulo, para assistir Paulo nessa sua necessidade. E ele escreve essa carta agradecendo aos filipenses esse cuidado, esse amor que os filipenses estavam tendo com Paulo. Mas de forma extraordinária, Paulo vai resumir então o que é a vida. Que é a vida cristã, presente e futura. E ele então diz, nessa declaração, que nós devemos nos apropriar dela como discípulos de Jesus Cristo, como filhos do Senhor, nós devemos nos apropriar dessa mesma declaração. Para mim, é o que Paulo está dizendo, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A gente vai percorrer as Escrituras em busca exatamente de uma compreensão clara do que é essa vida em Cristo que nós recebemos a partir do momento que entregamos o nosso coração ao Senhor. A partir do momento que nos arrependemos da vida que vivíamos até conhecer Cristo e então entregamos nosso coração a Ele, nascemos do Espírito para viver em novidade de vida. A gente vai percorrer as Escrituras tentando entender o que é essa vida que a gente recebeu. Cristo nos deu uma vida nova, plena, abundante, eterna, para viver da melhor maneira possível, para buscar cada vez mais crescer nessa relação com Ele, nessa comunhão com Ele, crescer nesse conhecimento do Senhor diariamente. Essa vida em Cristo, ela compreende tanto o presente quanto o futuro, eles estão ligados em Cristo. O viver no presente é Cristo e no futuro é Cristo. Hoje nós vivemos por causa de Cristo, na dependência dEle por Ele. Amanhã nós viveremos uma eternidade perfeita por causa de Cristo, na presença dEle, para a glória dEle, da mesma forma. O que alimenta hoje a nossa busca por essa vida em Cristo é a certeza de que nós estamos plantando hoje o que nós vamos colher na eternidade. É isso que alimenta hoje a nossa caminhada de fé. E tudo aquilo que a gente planta hoje, a gente vai colher no futuro. Isso então restaura e renova nossa alegria, nossa busca por viver no Senhor. Para o discípulo de Cristo, a vida é Cristo. É isso que Paulo está dizendo, é isso que a palavra de Deus está nos exortando, e é isso que nós devemos diariamente buscar, viver Cristo, entender que Ele é a vida, e tudo se resume nele, tudo é por causa dEle, depende dEle, e é para Ele. É isso que a gente precisa de entender, é isso que a gente precisa buscar, é isso que a gente vai compreender, que a vida se inicia em Cristo, ela atinge seu potencial máximo nele, e é para a glória dEle que a gente deve buscar esse viver. Então, meu amado, nosso amor, paixão, alvo, nosso alicerce, sonho, esperança, vontade, tudo tem sua origem, tudo tem sua existência, alvo, propósito em Jesus Cristo. Tudo ganha significado em Jesus Cristo. Então, se tudo começa exatamente em Cristo, necessariamente nós vamos iniciar desse ponto. E hoje, a primeira mensagem dessa série é isso aqui: Cristo, meu Senhor e Mestre. Se não há vida fora de Cristo, então não há vida até que a gente seja transformado por Cristo. Se Cristo é a vida, então eu não tenho vida a não ser nele. E para isso, eu preciso então conhecer Cristo, me entregar a Ele, ser transformado por Ele. Se eu não fiz isso, se eu não fizer isso, a vida que eu tenho vivido é, na verdade, uma vida morta, espiritualmente falando. Apesar da vida em Cristo estar disponível a todo ser humano, independentemente de quem ele seja, do que tenha feito, de onde nasceu, independentemente de qualquer distinção humana,
todo ser humano tem à sua disposição a vida em Cristo, mas nem todos a têm. Por que nem todos têm a vida em Cristo? Pelo simples fato de que para eu iniciar a minha nova vida, eu preciso reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador dela. Eu preciso fazer de Jesus o Senhor da minha vida. E às vezes a gente pensa que isso é uma coisa e analisando as Escrituras a gente vai perceber que é outra. Às vezes a gente pensa que é simplesmente ser um servo de Jesus Cristo, fazer dele Senhor da nossa vida é simplesmente dizer que eu sou um cristão. Mas a gente vai ver que exige muito mais do que isso. E apesar da vontade de Deus ser declarada na palavra de Deus, na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, fica muito claro para a gente, na palavra de Deus, que a vontade de Deus é que todo ser humano seja salvo e tenha pleno conhecimento da verdade, ou seja, todo ser humano nasça de novo para essa nova vida em Cristo e atinja seu potencial máximo nela. Apesar disso, nem todo ser humano tem escolhido Cristo como Senhor da sua vida, porque há uma barreira inicial a ser vencida. O fato, às vezes, de eu estar sentado num banco de uma igreja, numa cadeira de uma igreja, o fato, às vezes, de eu saber de qual algumas músicas, de eu saber de qual alguns versículos, de eu ler a palavra de Deus, de eu fazer até orações, o fato, às vezes, até de eu pregar o evangelho a alguém, anunciar a alguém que Jesus Cristo é o Salvador, não significa que eu seja salvo. Não significa que eu tenha tido um encontro com Jesus Cristo. Não significa que eu tenha experimentado esse novo nascimento. Não significa que eu faça parte do reino de Deus. Não significa que eu seja um discípulo de Jesus Cristo. E, consequentemente, não significa que eu estou vivendo em Cristo. É isso que a gente vai tentar pensar hoje, para que tudo comece, para que o meu viver seja Cristo, para que eu possa experimentar com intensidade, de forma crescente, essa vida abundante que Cristo dá àqueles que se entregam a Ele. Eu realmente, verdadeiramente, preciso fazer de Jesus Cristo o Senhor e Mestre da minha vida. E a gente vai precisar entender melhor isso. Então, antes de qualquer coisa, meu amado, há um empecilho para eu ser salvo. Há algo que me impede de me relacionar com Deus. Isso é o pecado. O pecado através de Adão, a gente conhece a história, foi transmitido a todo ser humano. E, consequentemente, condicionou cada ser humano desse mundo, toda a humanidade, a um estado de morte, escravidão e condenação. Cada ser humano já nasce morto espiritualmente, escravizado pelo pecado e condenado a uma vida de separação de Deus em tormento eterno. Nada, ou melhor dizendo, ninguém nasce numa condição diferente dessa. Todo ser humano nasce assim, porque o pecado original foi transmitido a cada um de nós. Você não precisa ensinar uma criança a ser rebelde, não precisa ensinar uma criança a desagradar a Deus, não precisa ensinar uma criança o caminho errado. Ela por si só já trilha o caminho do pecado, porque já é natural. Já faz parte da natureza humana o pecado, ele está intrínseco à nossa natureza humana e faz parte de nós, já nos desvia dessa presença de Deus. Então o estado inicial de todo ser humano, independentemente de quem ele seja, de onde tenha nascido, de quão bonitinho ele seja, de quão bonzinho seja aquela criança, todo ser humano, ele se encontra nesse estado de morte, de escravidão e condenação. Condenação eterna. Esse é um empecilho que precisa ser vencido. E o Espírito Santo recebeu do próprio Deus, o Espírito de Deus recebeu de Deus o ministério de convencer cada ser humano desse seu estado de morte, escravidão e condenação. Em outras palavras, meus amados, todos nós nascemos mortos e, consequentemente, apartados dessa vida que Jesus Cristo veio nos dar. E o Espírito Santo trabalha incansavelmente, todos os dias, para fazer com que cada ser humano tenha uma consciência clara do seu estado espiritual. Ele trabalha incansavelmente. E sendo Deus, o serviço dele não é mais ou menos feito. O serviço dele não é um serviço bem feito. É um serviço perfeito. A obra de Deus, a obra do Espírito Santo em nossas vidas, na vida de cada ser humano, é, na verdade, uma obra perfeita. Todo ser humano vai, de alguma forma, ou de todas as formas, várias maneiras, várias vezes, ser convencido
de que é um pecador, de que está morto espiritualmente, que é escravo do pecado e está condenado a uma eternidade por causa do seu pecado de rejeição a Deus, e que precisa de vencer esse empecilho para se relacionar com Deus. Nesse estado inicial de cada ser humano, vive a humanidade, assim está a humanidade. Cada pessoa que conhecemos vive nesse estado, fora da presença de Deus, morto espiritualmente, escravizado pelo pecado e condenado a uma eternidade longe do Senhor. Isso faz com que a alma de cada ser humano agonize, sentindo falta de Deus. E às vezes essa alma vai buscar nas coisas desse mundo, até mesmo no pecado, algo que alivie a agonia, a dor da sua alma. Mas quanto mais ela tenta buscar Deus pela sua própria força, quanto mais ela tenta aliviar o peso do pecado sobre a sua vida, a dor e a angústia de estar separada de Deus, mais essa alma se afunda no pecado, mais ela se afasta de Deus. Essa é a realidade da humanidade. Preste atenção e vê se não é exatamente esse o retrato do mundo que nós vivemos. Pessoas agonizando, mortas em seus pecados, escravizadas pelos seus pecados, condenadas a uma eternidade de tormento, em sofrimento eterno, num ciclo de dor, de sofrimento por estar longe de Deus e se afundando e se separando cada vez mais de Deus. Porque não há nada que o ser humano possa fazer para resolver esse problema, esse empecilho, e possa então se aproximar de Deus, de conhecer Deus. Nada nós podemos fazer quanto a isso, meu amado. Por isso Deus providencia a solução, porque nós não tínhamos ou não temos condição alguma de nos relacionarmos com Deus, de resolver o problema do pecado da nossa vida, de pagar o preço dele. Deus então providencia em Cristo a solução para os nossos problemas. Ele oferece a cada ser humano, como eu disse, sem distinção alguma, a oportunidade de resolver esse dilema impossível ao ser humano. Por si só, a humanidade se afunda cada vez mais no seu pecado. Por isso, Cristo vem ao mundo para se fazer o Cordeiro de Deus, para se fazer pecado em nosso lugar, para tomar a cruz em nosso lugar, para vencer a morte ao terceiro dia ressuscitando, para nos oferecer a solução para o nosso dilema impossível. Por isso eu disse que todo ser humano, incansavelmente, é confrontado pelo Espírito de Deus de forma perfeita. Todo ser humano é convencido pelo Espírito de Deus do seu estado espiritual. Ele é convencido. Mas nem todo ser humano, mesmo conhecendo o seu estado e sendo convencido pelo Espírito de Deus, resolve, escolhe fazer de Jesus Cristo o Senhor da sua vida. Todos nós, amados, ao longo da nossa vida, somos confrontados pelo Espírito de Deus dos nossos pecados, nos chamando a uma reconciliação com Deus, nos chamando a uma transformação de vida, nos chamando a uma mudança de rumo, de direção, uma mudança de mente. Diante desse convencimento do Espírito Santo na nossa vida, de que Ele nos mostra inegavelmente, de uma forma inegável e irrecusável, nós vamos chegar a essa conclusão. Todo ser humano vai chegar a essa conclusão. Sou um pecador. Está sobre mim a culpa do meu pecado. Sou um escravo do pecado. Não consigo vencer a mim mesmo. Como diz Paulo em Romanos 7, aquilo que eu quero fazer, isso eu não consigo fazer, mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Eu sou escravo do pecado. Há em mim uma lei que me subjuga, que é a lei do pecado, que ela me obriga a fazer aquilo que eu não quero, ainda que haja em mim uma lei, uma vontade, um desejo de fazer a vontade de Deus. Eu não consigo fazer isso por minha própria força, eu não consigo fazer isso. E eu sou convencido disso, que sou escravo do pecado. E aí o Espírito Santo então me chama a uma decisão, a uma responsabilidade, algo que Ele me confronta, que Ele me coloca na parede e diz: agora você decide. O empecilho é o pecado, o seu estado é de miséria espiritual, é de morte, escravidão e condenação, mas há uma solução providenciada por Deus, que é Jesus Cristo, para resolver esse dilema por vez, mas cabe a você decidir, cabe a você escolher. Como diz a palavra de Deus em João 3,19,
Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. A palavra de Deus diz para a gente que a humanidade está nesse estado, não porque o Espírito Santo não tenha feito o trabalho dele, mas porque o Espírito Santo faz o trabalho dele perfeitamente, mas a humanidade ama mais o pecado do que a Jesus. Ama mais as trevas do que a luz, e continua no pecado por escolha própria. Muitos são, amados, infelizmente, ainda que convencidos pelo Espírito Santo, que tenham certeza do estado que se encontram, que saibam claramente que a solução é Jesus Cristo, ainda assim preferem amar as trevas, preferem amar o pecado. Não conseguem amar mais Jesus do que o pecado. É uma responsabilidade minha. Tudo que cabia a Deus, Ele fez em Jesus Cristo, Ele cumpriu em Jesus Cristo. Mas a nós há uma responsabilidade de escolher. Jesus, em certa vez, em Mateus 7, Ele vai dizer para a gente que não são poucos não, mas são muitos, que infelizmente escolhem não a porta estreita, mas a porta larga. Em Mateus 7, verso 13 e 14, ele diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. São muitos, irmãos, muitos. Jesus Cristo está apelando a gente para entrar por essa porta estreita e caminhar por esse caminho apertado que leva a gente à vida, e ele diz: e são poucos os que escolhem esse caminho. São poucos os que entram por essa porta. Há uma responsabilidade, há algo que eu preciso decidir diante desse confronto que o Espírito faz comigo a cada dia, de abandonar o pecado, para eu ser absolvido, para eu me reconciliar com Deus. Tudo o que precisava ser feito, Jesus Cristo já cumpriu. Quando Ele entrega o seu Espírito na cruz, Ele diz: está consumado. Minha missão está cumprida, está concluída, está feita. O preço que precisava de ser pago já foi pago. E agora uma responsabilidade de mim em decidir em fazer de Jesus o Senhor e Mestre da minha vida, ou continuar sendo escravo do pecado, ou seja, continuar fazendo do Senhor e Mestre da minha vida o próprio pecado. A responsabilidade de escolher, meu amado, abandonar o pecado para se entregar a Jesus Cristo é minha. Então chegamos à última coisa que nós vamos ver hoje. Não fica muito animado, que eu acelerei bastante, porque essa é a mais importante, esse que é o foco. Não estou chegando ao final da mensagem, estou começando a mensagem agora. Então não fica muito animado. Hoje o pastor vai pregar pouquinho, vai acabar rápido o culto. Não fica muito animado, porque agora é que a mensagem começa. Agora é que você precisa abrir os ouvidos e entender que há um custo. Há um custo. Às vezes confundimos isso demais. Enganam-se aqueles que pensam que não há custo para viver essa vida em Cristo. Há um custo, meu irmão, e ele não é pouco, ele não é barato, ele não foi barateado por Deus. Há um custo, e esse custo é muito alto, tão alto que, como nós temos visto, são poucos os que estão dispostos a entrar por essa porta, a se despojar do pecado, a negar tudo por causa de Jesus Cristo. Esse custo para seguirmos Jesus, esse custo para fazer de Jesus o Senhor e Mestre da nossa vida, esse custo para a gente experimentar essa vida nova que Cristo nos oferece, esse custo para viver Cristo e somente Cristo, é simplesmente tudo. Tudo que você tem, tudo que você sonha, tudo que você ama, você precisa se despojar, abrir mão, largar tudo, abandonar tudo para seguir Jesus. A humanidade, em sua maioria, tem sido convencida pelo Espírito Santo, como nós já vimos, mas acredita que esse custo é muito alto. Tem preferido se enganar e caminhar por esse aparente caminho mais fácil. Não se engane, meu amado. Jesus nunca disse para a gente que a vida que Ele está nos oferecendo seria uma vida barata. Jesus nunca disse para a gente que a vida que Ele nos oferece seria uma vida sem custo algum. Ele pagou o preço da nossa redenção
porque nós não tínhamos condições de pagar esse preço, mas há um custo, há um preço que cabe a cada um de nós pagar para poder receber a vida eterna. A gente confunde muito isso, porque com toda certeza a salvação é pela graça de Deus, mas não é de graça. É graça, mas não é de graça. Tem um preço que nós precisamos de pagar, e é deixar para trás o pecado. Abandonar de vez o pecado. Mudar de direção. Mudar de mente. Mudar de foco. Mudar de objetivo de vida. Mudar de alvo. Mudar de amor. Abandonar o pecado para se entregar a Jesus Cristo. O convite de Jesus é muito claro. Em Mateus 16, 24, Jesus diz para a gente o seguinte: se alguém quiser acompanhar-me ou seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e então siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida vai muito além do que simplesmente dizer, eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Vai muito além disso. Requer de mim antes morte. Requer de mim antes negação completa, crucificação da minha própria carne, para eu então seguir a Jesus Cristo, para eu então ser discípulo de Jesus Cristo. Eu não sou discípulo de Jesus Cristo sem pagar o preço, sem mortificar, sem crucificar a minha vida. Precisamos entender o que significa, amados, seguir Jesus Cristo. A salvação, sem dúvida alguma, como eu disse, a palavra de Deus afirma, não estou dizendo que não é, muito pelo contrário, é pela graça de Deus, porque se não fosse a graça de Deus, se Ele não viesse em nosso socorro, se Ele não fizesse isso sem mérito nosso, se Ele não providenciasse o meio, a solução para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus, absolvidos do nosso pecado, nós estaríamos, toda a humanidade, condenada à morte eterna, sem chance alguma de ninguém ser salvo. É pela graça, mas requer de nós um preço a ser pago. Havia uma cruz que nós não tínhamos condições de carregar, e essa Jesus carregou. Mas há uma cruz que é a exigência para que nós sejamos salvos, e é a crucificação da nossa carne, do nosso eu, é esse negar a si mesmo, é despojar-se de si mesmo, é abandonar tudo, é amar o Senhor mais do que todas as coisas, é largar o pecado, é desejar o Senhor. Muitos são, amados, e agora não estou me referindo àqueles que não frequentam uma igreja. Quando a gente olha para a humanidade, a gente vê quase que, ou quase não, a sua totalidade longe da presença de Deus, amando as trevas. Poucos são aqueles que estão procurando Deus nessa humanidade. Mas quando a gente olha para aqueles que frequentam igrejas, para aqueles que cultuam o Senhor, para aqueles que carregam uma Bíblia, ou pelo menos estou tentando fazer com que você carregue a Bíblia, para aqueles que dizem-se seguidores de Jesus Cristo, quando a gente olha para aqueles que se dizem seguidores de Jesus Cristo, irmãos, muitos são aqueles que não estão dispostos a crucificar sua carne. Isso é muito sério. Muitos são aqueles que frequentam cultos aos domingos, que estão agora reunidos em todo o mundo, cultuando a Deus, louvando a Deus, levantando suas mãos, entregando oferta, cantando músicas, recitando salmos, fazendo suas orações, mas não estão dispostos a sacrificar sua velha natureza. Infelizmente, muitos são aqueles que chamam Jesus Cristo de Senhor, mas não são seguidores de Jesus Cristo, porque não negaram a si mesmos, não crucificaram sua carne, não fizeram de Jesus Cristo o Senhor da sua vida, porque não entenderam que ser discípulo de Jesus Cristo, que entregar a vida a Jesus Cristo, significa crucificar a sua velha natureza. Essa condição não é retirada, Jesus Cristo não retirou essa condição, Ele não tenta facilitar para a gente, Ele não diminuiu o preço a ser pago, Ele não aliviou
cruz que nós precisamos carregar. Ele disse: toma a sua cruz, carrega a sua cruz, você vai precisar de pagar com a sua morte o preço para ser meu discípulo. Então, meu amado, é muito clara a exortação de Jesus Cristo e nós precisamos de dar muita atenção a isso. Não há meio discípulo de Jesus Cristo. Não há quase discípulo de Jesus Cristo. Ou eu sacrifiquei tudo por Jesus, ou eu estou tentando enganar aquele que não pode ser enganado. Ou eu estou enganando a mim mesmo. Há em nós a velha natureza que deseja o pecado, e essa precisa ser sacrificada para que eu possa então seguir Jesus. Essa foi a condição que ele estabeleceu. Se eu não fiz isso, significa que eu não sou discípulo de Jesus Cristo. Eu posso ter 1000 anos de banco de igreja. Posso ter sido batizado em 300 milhões de igrejas. E ainda assim, não sou um discípulo de Jesus Cristo. Porque não sacrifiquei a minha velha natureza para Jesus Cristo. Ou eu faço o Senhor, Jesus Cristo, o Senhor e mestre da minha vida, abrindo mão, abandonando tudo, trocando tudo por Jesus Cristo, para que Ele seja a minha vida, ou eu não sou discípulo de Jesus Cristo. Em Mateus 8, 19 a 22, o relato bíblico diz o seguinte: então um mestre da lei aproximou-se de Jesus e disse: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Alguns tentam seguir Jesus Cristo, mas não estão dispostos a pagar o preço. Como esse mestre da lei: eu vou te seguir por onde quer que for. Mas Jesus fala: olha, você não tem essa disposição. Jesus sabia que ele não estaria disposto a pagar, ele conhecia o coração daquele homem, e ele sabia que ele não estaria disposto a abandonar tudo por ele. Ele falou: olha, até as raposas têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, está disposto a largar tudo por mim? Você não tem essa disposição, no seu coração não é verdadeiro. Jesus conhecia o coração daquele homem. O outro tenta arrumar uma desculpa para dizer: olha, eu preciso primeiro cuidar dos meus pais, eles estão velhinhos, eles vão morrer, eu tenho que cuidar deles, e depois que enterrar eles, depois que eu me livrar dos meus problemas, das minhas dificuldades, eu vou te seguir. Jesus fala: deixa isso, deixa essas coisas de lado, abandona isso, nega isso por mim, para você me seguir. A pergunta que a gente precisa sair daqui hoje, meu amado, respondida em nosso coração, é se eu sou ou não discípulo de Jesus Cristo, porque isso vale a nossa eternidade. Nós vamos começar a trilhar esse caminho em busca de uma vida que se concentra totalmente em Jesus Cristo, em que o viver se torna Cristo, e para isso, inicialmente, antes de qualquer coisa, eu preciso ter a certeza de que eu abandonei tudo por Jesus Cristo. Ele não tentou enganar a gente. Ele não se constrangeu em nos pedir tudo, porque Ele deu tudo. Ele requer de nós tudo. Ainda que alguns insistam em fazer do cristianismo alguma forma de religião estérea, sem poder, sem vida abundante. Jesus Cristo é o único meio, o único caminho que nos leva a Deus, e para eu entrar nesse caminho, eu preciso negar tudo, crucificar tudo por Ele. Meus amados, muitos estão realmente não dispostos a cumprirem a exigência de Cristo para nós sermos discípulos de Jesus Cristo. Querem apenas fugir da condenação. Não quero ir para o inferno. Então já sei o que eu vou fazer. Eu vou sentar num banco de uma igreja, eu vou seguir aquelas leis, eu vou obedecer aquelas ordens. Quando mandar levantar, eu levanto. Quando mandar cantar, eu canto. Quando mandar ler a Bíblia, eu leio.
Quando mandar orar, eu oro. Quando mandar entregar uma oferta, eu entrego. Quando mandar fazer isso, eu faço. E assim eu vou chegar no céu. E assim eu vou ter o meu pecado perdoado. E assim eu vou conhecer Deus. Nada mais enganoso do que isso. Só tem um meio da gente ser um filho de Deus. Só tem um meio da gente nascer de novo. Só tem um meio da gente ser um discípulo de Jesus Cristo. É morrendo para esse mundo. É crucificando a velha natureza. É negando a si mesmo, se entregando a Jesus Cristo. É negando o pecado que há em nossa vida. Por isso Jesus antes nos alerta, meus amados, a nos arrependermos enquanto há tempo, porque nós não podemos enganar o Senhor. Voltando a Mateus capítulo 7, no final, a conclusão do Sermão do Monte, Jesus diz o seguinte, a partir do verso 18 até o verso 23. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mais claro do que isso, impossível. Jesus está dando um alerta àquela multidão que estava seguindo ele. Havia uma multidão enorme ouvindo o seu sermão do monte. E quando é a conclusão desse sermão, ele diz isso para essas pessoas. Olha, a árvore boa produz bons frutos, ela não produz coisa ruim. A árvore ruim não produz fruto bom, ela só produz coisa ruim. Não tem como alguém que teve a sua vida transformada pela presença de Deus continuar do mesmo jeito. É isso que ele está dizendo. Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, nós passamos a viver a nova vida em Cristo. Mas para isso eu preciso de entregar meu coração ao Senhor. Não é porque eu sou membro de uma igreja, não é porque eu falo de Jesus às pessoas, não é porque eu decorei a Bíblia, não é porque eu sei cânticos, não é porque eu sei alguma coisa do Evangelho que eu sou salvo. Eu sou salvo quando eu estou disposto a morrer por Jesus Cristo. Quando eu abro mão de tudo por Ele. Quando eu o faço o Senhor da minha vida. E ele está dizendo aqui que muitos, ele não está dizendo poucos não, irmão. E mais uma vez eu repito, agora não estou falando da humanidade perdida, escravizada, condenada pelo pecado. Estou falando daqueles que sentam nos bancos das igrejas aos domingos, que oram, que cantam, que carregam sua Bíblia, que fazem suas leituras, que estudam a palavra de Deus, mas não tiveram coragem de negar tudo por Jesus Cristo e se sacrificar na sua cruz. Estou falando desses, Jesus Cristo está dizendo desses. Muitos naquele dia me dirão. Ele não está falando que é pouca gente, não. É um alerta que ele está dando à sua igreja desde aquela época, desde aquela multidão. Até ele voltar, ele está gritando e dizendo para a sua igreja. Muitos naquele dia vão dizer para mim, olha, eu te servi. Eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônio em teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro em teu nome. Eu usei teu nome. E até deu certo usar teu nome para alguma coisa. Jesus vai dizer, não te conheço, não sei quem você é. Claramente ele vai dizer, não te conheço, não sei quem você é. É uma exortação do próprio Cristo para a gente parar e dar uma pensada, parar e olhar para a nossa própria vida e ver aquilo que tem sido produzido de nós, aquilo que nós temos vivido. Porque pelo fruto a gente conhece a árvore. Por aquilo que nós temos experimentado de Deus, nós sabemos, na verdade, se entregamos ou não, se morremos ou não, aquilo que nós estamos desejando, aquilo que nós estamos almejando, se é o pecado que eu desejo, se é o pecado que eu busco, se é o pecado que eu quero. Quem eu tenho abandonado, o pecado ou Cristo? Quem eu tenho servido, o pecado ou Cristo? Como vimos, irmãos, o mestre da lei, quando disse que ia seguir Jesus, não tinha um coração disposto a pagar o preço para seguir Jesus. E assim hoje, muitos são aqueles que dizem seguir Jesus, mas não crucificaram sua carne.
que eu quero de Jesus? Simplesmente fugir do inferno? Simplesmente usá-lo como uma palavra mágica para resolver meus problemas? Jesus está na boca de todo mundo. Em nome de Jesus é dito por qualquer pessoa, de qualquer jeito, sem consciência do que é esse nome, do poder desse nome, do que ele faz em nossas vidas, de quem ele é. O que eu quero de Jesus é que simplesmente ele satisfaça meus desejos, me dê uma vida boa, uma vida sem problema. O que eu quero de Jesus, simplesmente eu quero que Ele me prospere financeiramente, eu tenha muito dinheiro. O que eu quero de Jesus? Essa é a pergunta que eu preciso responder hoje. Há um custo a ser pago. E não dá para pagar a prestação. Não dá para parcelar isso. Ou eu morro, me entrego, crucifico a velha natureza e experimento a vida nova, ou eu estou perdendo, literalmente, perdendo tempo, precioso tempo, para me arrepender, antes que seja tarde. Jesus, certa vez, em Mateus 13, a gente encontra essa passagem, falando a respeito do reino de Deus, ele diz: o reino dos céus é como um tesouro, escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Isso é quando a gente encontra Jesus, a gente troca tudo que a gente tem por Jesus Cristo. A gente larga tudo por Jesus Cristo. Encontramos aquilo que a gente estava procurando na vida. E ele dá sequência num outro exemplo, dizendo a mesma coisa. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha e a comprou. Esse é o custo de fazer Jesus Cristo o Senhor e Mestre da nossa vida. Esse é o custo para eu nascer de novo. Esse é o custo para eu ser perdoado pelos meus pecados. Esse é o custo para eu me reconciliar com Deus. Esse é o custo que abre a porta, me dá, carimba a minha passagem para o céu, para uma vida eterna com o Senhor. Jesus nos convida a sermos discípulos dele. Com esse custo. Seguir Jesus, meu amado, é uma decisão consciente. De largar tudo, de negar tudo, de crucificar tudo por Jesus Cristo. Feche um pouco seus olhos. Seguir Jesus requer da gente essa decisão e eu quero que você reflita agora sobre isso. Porque isso está valendo a sua eternidade. Não quero saber quanto tempo você tem de membro de igreja. Não quero saber quanto você conhece da Bíblia, da palavra de Deus. Eu quero saber se você largou tudo por Jesus. Pensa aí. Avalia, reflete. A gente vai começar a pensar sobre essa necessidade que nós temos de viver em Cristo plenamente, crescer em Cristo, mas antes de qualquer coisa, irmão, antes de qualquer coisa, eu preciso ter escolhido Jesus Cristo. Eu preciso ter aceitado o convite dele quando ele diz: me segue, vem a mim. Eu preciso ter realmente me despojado de toda a velha natureza, crucificado toda a minha antiga vida naquela cruz que Ele me deu para carregar. Ele escolheu morrer por nós, espera que a gente faça o mesmo, Ele espera que a gente escolha morrer por Ele. É assim que a gente ganha vida, é assim que a gente experimenta a vida. A pergunta que a gente tem que sair daqui hoje é respondida com toda certeza, sem nenhuma dúvida no nosso coração. É que eu entreguei tudo por Jesus Cristo. E se eu não fiz isso, posso fazer agora. E faça agora. Faça agora enquanto há tempo. Não perca mais tempo da sua vida fingindo ser aquilo que você ainda não é. Experimentando as coisas desse mundo ao invés de experimentar a vida que Jesus Cristo veio te dar.
A pergunta é essa: você já negou a si mesmo, já tomou sua cruz? Você já está seguindo os passos de Jesus de verdade? Você está disposto a morrer completamente para o Senhor, a entregar seu coração por inteiro a Ele? Por isso, meu amado, a reflexão que nós precisamos de fazer hoje é muito importante. Tenho experimentado essa vida abundante, crescente, essa transformação diária no Senhor. Tenho me derramado diante de Deus. Tenho experimentado conhecer o Senhor. Se não tenho, é porque ainda não fiz dele o Senhor da minha vida, porque ainda não crucifiquei a minha carne e o meu eu. Viver é Cristo. E sabe o que isso significa, meu amado? Que não há vida sem Cristo, que tudo depende dele, que qualquer outra tentativa de viver está condenada desde o início ao fracasso, que eu preciso de concentrar tudo no Senhor, tudo nele. Faça isso enquanto há tempo.